Ó Deus, meu querido, muito obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui, muito obrigada porque o Senhor nos salvou. Eu agradeço muito ao Senhor porque o Senhor tem nos ajudado a caminhar. O Senhor é um Deus bom, a sua bondade dura para sempre, eu não me canso de repetir isso. Andar com o Senhor é um privilégio, te conhecer intimamente, profundamente, é um presente do céu. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e erros, porque nós sabemos que nós falhamos, e nós sabemos que, dependendo da atitude, do comportamento, nós podemos colocar, pode haver uma divisão pode ter sido colocada entre nós e o Senhor, e as nossas orações então não vão subir, e isso não pode acontecer. Tem misericórdia de nós, nos perdoa, perdoa as nossas falhas, nossos erros, tudo que nós falamos, Senhor, e pensamos, fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre o Teu povo, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre os pensamentos e os sentimentos de cada um. Passa do Teu sangue, meu Deus. E purifica mentes e corações. Senhor, eu oro para que o Teu povo realmente veja, ouça e entenda. Que seja capaz de receber a Tua palavra de forma simples, clara, sem complicação, revelada. Que as coisas sejam reveladas no interior de cada pessoa. Eu não posso fazer isso. Eu posso entregar a palavra, mas eu não posso causar este efeito maravilhoso, que é a revelação dela. Porque, às vezes, as pessoas ficam no raso, quando ouvem alguma coisa, e elas precisam aprofundar. Isso começar por mim. Eu posso ler algo e ficar apenas na superfície, mas há algo mais profundo ali. Então, que nós possamos entender o que o Senhor está, onde está tentando nos levar. Porque eu sei que não está trabalhando para nos tirar nada, nem nos prejudicar. Muito pelo contrário, o Senhor tem trabalhado para nos levar a algo, e a nos levar para um lugar importante, que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Cubra todos com Teu sangue. E manifesta com poder aqui hoje. Eu não posso fazer nada se não estiver aqui. Não sou capaz de realizar nada se não assumir o controle. Eu não posso, Senhor, não sou capaz. Eu preciso da Tua presença, da Tua unção, do Teu poder aqui. Perdoa-nos, nos cubra com Teu sangue. Opera aqui no nosso meio, envia anjos poderosos para acampar ao nosso redor. Eu quebro laços, armadilhas, obras armadas contra nós, inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos, atuações diabólicas. Eu destruo agora em nome de Jesus todas as forças do inferno contra nós, contra a nossa reunião, contra o nosso trabalho. Eu destruo em nome de Jesus todo roubo, todo mal que se levantou para roubar mentes e corações, roubar o trabalho, roubar a reunião, o entendimento, a visão, para causar transtornos. Eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre os trabalhos, sobre a nossa reunião. O Teu sangue nos garante a vitória. Há poder no Teu sangue. Há poder no sangue de Jesus. Tem misericórdia de nós e nos abençoa. Que a Tua misericórdia nos cubra, que a Tua palavra nos vista, e que possamos prosperar nela e sair daqui completamente diferentes. Assuma o controle do trabalho, inunda com poder a cada um. É o que eu te peço, agradeço por tudo. Mais uma vez, estar aqui é uma bênção. Muito obrigada, Deus, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética,
para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por gentileza. Vamos falar de alguns assuntos que, apesar de parecer que uma coisa é uma história, outra história, se eu conseguir falar de tudo, vai ser muito bom. Isso tudo se junta para levar cada um a um grande progresso, que é exatamente isso que Deus tem trabalhado na vida de cada um de nós. Então, vamos começar com Juízes 13, 1 a 5. 13, 1 a 5. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada. Se você pegar na amplificada, diz: nada, não beba nada que possa te intoxicar. E não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu. Quando se fala nazireu, era um consagrado. Ele era consagrado de uma forma especial. Então, vamos crer que nós, todos nós, somos consagrados, os nazireus de Deus. Pessoas que foram geradas com um propósito de vida, com destino abençoado, e que o Senhor espera que a gente não se envolva com coisas que são impuras e que têm o poder de nos contaminar. Ele não quer o seu povo envolvido. Inclusive os nazireus não podiam ir em velório, se aproximar de um cadáver, por nada. Nada morto, fosse um animal, uma pessoa. Não podiam comer nada que intoxicasse. Tudo que nós precisamos. Deus não nos quer intoxicados, envolvidos com coisas impuras. Deus não nos quer perto de coisas mortas. Diga isso comigo: Deus não nos quer, nem perto, nem comendo coisas mortas. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus. Diga: eu sou consagrado a Deus. Desde o nascimento. Ok. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Muito bem, essa pessoa aqui era o Sansão. Ele foi gerado com o propósito de libertar Israel, de ser um juiz em Israel, de ser um homem especial, com um talento, um poder, um dom único. Todas as recomendações foram passadas. Como é passado para todos nós. Nós recebemos direção de Deus. Nós já ouvimos diversas vezes que a nossa vida, quando nós recebemos o Senhor, nós fomos consagrados ao Senhor, para viver uma vida santa, uma vida em retidão, para andarmos em integridade e nos afastarmos de coisas impuras, mortas, que intoxicam. Sansão, Juízes 14, 5 a 17. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe,
Quando se aproximava das vinhas de Tímna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Você vê que o poder de Deus estava sobre ele. Ele rasgou um leão como se ele fosse um cabrito. Nada podia deter esse homem, porque Deus era com ele. Então foi conversar com a mulher que gostava. Sempre na vida do Sansão tinha uma mulher no meio, era a fraqueza dele. Ele tinha uma fraqueza por mulheres, que foi a ruína da vida dele, que alterou radicalmente o destino dele. Cada um tem uma fraqueza. Cada um tem sua fraqueza. Alguns são completamente desequilibrados por causa de dinheiro. Outros são desequilibrados por causa de relacionamentos, que era o caso do Sansão. Quantas pessoas que o que está exatamente destruindo com a vida dela é a questão sentimental. Ela está sendo roubada exatamente nessa área. Deus não está podendo fazer mais por ela, porque ela é uma pessoa sem nenhum controle nessa área. Ela muda, ela se desequilibra completamente, ou por causa de dinheiro, ou por causa de um relacionamento. São as duas coisas. São duas fraquezas. Quando uma pessoa não tem uma, ela tem outra. Ela distrata a família por causa de dinheiro, ela muda o humor por causa de dinheiro, ela muda o humor por causa de um relacionamento, porque ela se sente solitário, porque ela é tão frágil emocionalmente, porque ela ainda não aprendeu a viver por fé e vive por sentimentos, que um relacionamento, um sentimento, a área sentimental dela controla completamente a vida dela. Então, ela é capaz de abrir mão de coisas grandes em Deus, porque ao invés dela ser dependente de Deus, ela é dependente de alguém. Ela depende de relacionamentos, ela depende dessa parte sentimental dela. E ela, quanto mais ela corre atrás disso, mais isso piora na vida dela. Porque ela deveria estar buscando a Deus. Então, todos os problemas do Sansão tinha mulher no meio. E algumas pessoas, todos os problemas dela, ou tem um homem, ou tem uma mulher, ou tem alguma questão voltada para dinheiro. Ela briga por causa de dinheiro. O dinheiro desequilibra. É o problema do casamento, é o problema, porque ela diz que ela não liga para o dinheiro. Mas qualquer coisa voltada nessa área é um motivo para o desequilíbrio, o problema começar. Ela diz que ela não liga para a questão financeira. Ela diz que ela não liga também para a questão sentimental dela, que não é o problema. Só que ela está o tempo todo totalmente dependente e é movida emocionalmente por causa desses sentimentos. O caso dele. Aqui ele tinha ido para casar com uma mulher filisteia. Aí encontrou esse leão, o Senhor se apossou dele, o Espírito se apossou dele, ele rasgou o leão no meio. Então ele foi no 17. Ele foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu, diga comigo, Sansão saiu. Saiu do caminho. Então, ele saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, que nele havia um enxame de abelhas e mel. Ele sabia que ele não podia se aproximar de coisas mortas, quanto mais, que aqui,
tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Ele tirou o mel do cadáver do leão, que tinha feito com espécie de uma colmeiazinha lá, e ele foi lá e pegou o mel. Não só ele não podia se aproximar de uma coisa morta, de um cadáver, quanto mais comer de algo que foi formado num cadáver. Ele saiu, ele desviou, ele saiu do seu caminho para ir lá ver, que é o que muita gente faz. Deus tem um projeto lindo com elas, para a vida delas. Mas, de tempos em tempos, lá estão elas se desviando do caminho para ir ver alguma coisa morta. E para comer algo que está numa coisa morta. Aí muitos perguntam, por que disso, por que daquilo? Porque de tempos em tempos, alguns estão se desviando da direção, está caminhando bem, para ir ver uma coisa morta. O que você precisa? Para que ir ver uma coisa morta? Uma coisa morta é uma coisa morta, para que você vai ver uma coisa morta? Se você é uma pessoa que foi consagrada para algo grande como ele, e ele foi avisado que ele não deveria se aproximar de coisas mortas, por que você vai atrás de coisa morta? Por que ele foi? Ele saiu do caminho dele para ir atrás de coisa morta. Coisa morta é coisa morta. Coisa morta é aquilo que não edifica, que não ajuda, que não te beneficia em nada, que não acrescenta nada. E algumas pessoas são capazes de sair do caminho para ir atrás de alguma coisa que não acrescenta. Que pode ser saber de alguma coisa que não te interessa, que vai só te contaminar, se envolver com alguma coisa que só vai trazer problemas para a sua vida, uma curiosidade que vai ser um problema para você. Uma fofoca, um problema, algo que não é para você, só vai roubar, é coisa morta. Ele não podia nem chegar perto, pois ele desviou, ele saiu do caminho para ir lá atrás de uma coisa morta. Não bastando, ele pegou o mel que tinha sido feito ali naquele cadáver. Não só comeu, como levou para os pais e não contou para ninguém que aquilo era alimento produzido em coisa morta. Porque tem gente que não basta ele ir até a coisa morta, pegar coisas de coisas mortas, ele leva isso para a família, ele leva isso para casa. Ele leva para a família dele, ele dá para os outros comerem daquele mel e não conta para ninguém de onde é que ele tirou aquilo. Não contou. Isso já foi um problema grande para a vida dele. Porque como ele era nazireu, ele era um consagrado, ele não podia, de forma alguma, chegar perto de uma coisa morta. Quanto mais comer algo que tinha sido feito, fabricado numa coisa morta. Está entendendo? Essa coisa morta, sair do seu caminho, do caminho que você está, para ir em busca de uma coisa que não vai acrescentar nada à sua vida, é uma coisa morta, mas vai roubar a bênção de você. Pedro, levanta isso aqui para mim, fazendo favor. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Aí, olha aqui, vou propor um enigma para vocês, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu darei a vocês 30
vestes de linho, e 30 vestes de linho, e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então, do que come? Ele estava falando do leão e do mel. Do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Que ele estava falando do mel e do leão. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia disseram à mulher de Sansão, convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família do seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos, você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem o meu pai, nem a minha mãe, nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o resto da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Agora, olha aqui. Vê se você lembra da história. Só vou ler esses 2. Vou ler até na amplificada. Juízes 16. Quando ela pressionou ele dia após dia, molestando-o com as suas palavras, ele se angustiou até a morte. Na NVI, que você deve ter, importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Faltou o outro versículo aqui, que diz assim, ó, no de cima que eu pedi, o 15 e o 16. Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama? Essa aqui já não é mais a primeira esposa, essa aqui já é a Dalila. Vê se você vê semelhança entre o drama que a primeira esposa fez e o que a prostituta Dalila fez. Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força, importunando-o todo o tempo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. O que eu estou mostrando para você? Que o Sansão já tinha vivido isso aqui. Lá com a esposa, com a primeira esposa. Com a mulher que ele tinha casado. E que depois foi dada a um dos rapazes que tinham acompanhado lá na festa. Ele já tinha vivido isso. E ela foi lá e traiu ele e contou para o povo dele. Está entendendo a história? Aqui, se você ler o capítulo 16, você vê exatamente ele vivendo a mesma situação com a Dalila. A Dalila querendo saber, lá foi o enigma, aqui, ela queria saber o segredo da força dele. E ela importunava, da mesma maneira que a outra fez, e usando os mesmos argumentos. Você me odeia, você não me ama, você isso, aquilo outro. E ele deixou claro, primeiro, que ele vivia pressões na vida dele, que ele pegava com as próprias mãos. Diga, problemas fabricados. Ele fabricava problemas. Primeira coisa, tanto aquele problema como esse, foram criados por ele mesmo. Mas, ele era um homem forte, que tinha tudo de Deus, mas ele era fraco emocionalmente. E ele não suportava a pressão. E o diabo aprendeu que, primeiro, ele tinha uma fraqueza por mulheres, cada um tem uma fraqueza.
E o diabo aprendeu a usar exatamente isso, mulheres. E o diabo, muitas vezes, ele busca, a verdade é que o diabo busca saber qual a fraqueza de uma pessoa para usar da fraqueza dela contra ela. E o diabo viu que ele era guiado por sentimentos e que ele era um sujeito que não suportava ser pressionado. Quando ele era pressionado no limite, ele cedia. E o diabo tem aprendido isso com algumas pessoas. Pressione elas numa determinada área que elas vão ceder. Quantas vezes muitos aqui já ouviram? Persevere nas pressões. Vá até o fim, mas não ceda para o diabo. O diabo vai usar de meios vários. Ele vai usar daquele meio, daquela situação que realmente mexe com você. Se for a sua área sentimental, se for a área financeira, ele vai usar exatamente a área que costuma te desequilibrar e que você sempre cai no mesmo erro. Se ele lá, a primeira esposa, pegou, ele contou o enigma, ela já foi e contou para o povo dela, para os filisteus. Ele já tinha sido traído lá. Aqui, a Dalila, quando soube do segredo, contou para os filisteus. Você já viu que há pessoas que elas estão caindo sempre no mesmo erro e elas não aprendem? Elas estão sendo assediadas pelo diabo da mesma maneira. Ele trabalha usando os mesmos meios, usando o ponto fraco dela, pressionando naquela área, e ela, no entanto, cede para ele todas as vezes. Lá ele já tinha. Ele pegou um problema que não precisava, aqui ele pegou outro problema que não precisava. Lá ele tinha sido traído pela primeira mulher, aqui ele foi traído pela Dalila, e só que aqui a oportunidade foi a última, porque existe isso, Deus vai te dando oportunidade e te livra. Chega uma hora que Deus deixa. Você não vai aprender? Deus deixa. Mais uma vez ele viveu a mesma coisa, e ele contou o segredo dele, e ela foi lá e contou para os filisteus, e ele foi preso, e ele teve os olhos furados, e ele foi girar e puxar um moinho, e ele foi morto. Acabou, ele alterou o destino dele, ele acabou com a vida dele. Mas por quê? Porque ele nunca parou para vencer aquela fraqueza. Porque ele era um sujeito que não suportava ser pressionado, e todas as vezes que ele era pressionado, ele cedia naquela área. Se o diabo pegou o seu ponto fraco e descobriu que vai ter um momento que, se a pessoa realmente ela for mais perseverante que você, ela vai te vencer. Aqui nesse caso, todos foram mais... Ele era forte fisicamente, mas ele era fraco no seu interior. Emocionalmente, ele era um fraco. E em todas essas situações, foi ele que cedeu. Ele cedeu lá, ele cedeu aqui, e ele pereceu. E Deus está dizendo que isso tem que ter fim. Primeiro, tem pessoas que precisam definitivamente parar e vencer essa área que é a sua fraqueza, onde o diabo vem te pegando há anos. Algumas pessoas, todas as vezes que elas são pressionadas, elas cedem. E é por isso que elas estão sempre vivendo as mesmas coisas, porque elas estão sempre cedendo para as mesmas situações, elas não perseveram. E o diabo é super perseverante. E elas cedem para o mal. Olha isso aqui. 1 Reis 21. Eu vou ler na NVI e na King James. 21, 25, 26.
Nunca existiu ninguém como Acabe que, diga comigo, que pressionado por sua mulher, Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ok, ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás dos ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. King James. Assim, jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante Yahvé, o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher, sua esposa. Ele tomou atitudes horríveis, seguindo os ídolos, a exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, os quais Yahvé expulsou de diante dos filhos de Israel. Acabe é outro caso, semelhante ao de Sansão. Acabe era rei, Acabe era o rei, ele tinha o poder, só que a mulher dele era mais forte que ele, porque ela era perseverante, e ela estava decidida, ela era dos Sidônios, e ela era uma adoradora de Baal. Então, quando o Acabe, ao invés de se casar com uma mulher do seu povo, ele foi lá e se casou com uma dos Sidônios, que foi Jezabel. E ela estava determinada a acabar de vez com o culto ao Deus vivo. Ela queria que Acabe se tornasse o Deus de Israel. O que ela fazia? Ela pressionava o Acabe, e o Acabe era fraco. E o Acabe não suportava ser pressionado. Toda vez que ele era pressionado, ele cedia para ela. E em todas essas pressões, ela conseguiu um templo a Baal, altares a Baal, cultos a Baal, muitos, mas muitos profetas, sacerdotes, tudo que você possa imaginar a Baal, ela conseguia. Pressionando ele, ela conseguiu que profetas fossem assassinados, que o Elias fosse perseguido. Com isso, a fome se instalou em Israel. Não chovia. Veio uma crise financeira. Por causa do quê? Por causa da situação espiritual do povo. E por que aquilo aconteceu? Porque Acabe era um fraco. Porque Acabe cedia para o erro. Por que Sansão pereceu? Porque ele era um fraco. Porque ele cedia para o erro. Porque toda vez que ele era pressionado, ele cedia. Ele não era perseverante nas pressões, ele cedia às pressões. Por que o Acabe acabou com a vida dele e terminou destruído? Porque ele cedia para todas as pressões e cometia erros. Quantas vezes o diabo te pressiona exatamente naquela área que é seu ponto fraco? Quantas vezes o diabo te pressiona usando dos seus sentimentos, das suas emoções? Quantas vezes ele usa pessoas para te pressionar? E você, que deveria olhar e saber o que é certo diante de Deus e ficar com o que é certo diante de Deus, sabe o que você faz? Sabe o que muita gente faz? Vai lá e cede. O Sansão foi traído as 2 vezes. Ele não aprendeu da primeira. Quantos que já quebraram a cara várias vezes na mesma área porque nunca aprendem? A esposa traiu, contou o enigma para o povo dela. A Dalila contou para os filisteus também. A esposa contou para os filisteus. Ele foi traído as 2 vezes. Mas por quê? Porque ele cedia. Quando ele era pressionado, ele cedia. E o Acabe, quando ele era pressionado, ele cedia. E com isso ele se vendeu. A Bíblia fala dessa maneira, ele se vendeu.
e fez o que o Senhor reprova. Ele se vendeu e fez o que o Senhor reprova. E se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás dos ídolos, dos amorreus. Ou seja, ele cedeu aos ídolos da Jezabel, ele foi em busca dos ídolos por causa da pressão que ela fazia nele. Mas ontem Deus falou conosco, que aconteça o que for, nós temos que derrubar os altares, os postes sagrados. E quando nós tomamos uma decisão, e quando Deus nos manda fazer algo, isso não significa que vai ser fácil. Significa que você vai ser pressionado, e não vai ser pouco. E você não pode ceder, você não pode retroceder. Quando Deus nos manda mudar algo, nós precisamos fazer aquilo funcionar. Nós precisamos resistir firme naquilo que nós sabemos que é correto. Porque se nós fizermos aquilo que nós sabemos que não devemos fazer, aquilo vai voltar contra nós, como voltou contra o Sansão, voltou contra o Acabe. Cada um tem que entender isso. Persevere nas pressões. Talvez você pegou muitos problemas para a sua vida, porque toda vez que você foi pressionado numa determinada área, você cedeu. E você já quebrou a cara antes, porque você confiou lá naquela filisteia tal, agora você confiou na outra, e você está sempre quebrando a cara. Por que que você não fica com aquilo que Deus está mandando você fazer? É o que eles tinham que ter feito. Você está sendo pressionado, o Senhor está dizendo, você não pode ceder às pressões. Tem pressão de todos os lados, o Senhor está dizendo, você não pode ceder às pressões. O diabo vai tentar pegar você no seu ponto fraco, e ele não pode mais ser, você tem que trabalhar esse ponto. O diabo pegou o Sansão no mesmo ponto várias vezes, e ele quebrou, e ele caiu em todos eles. E ele foi traído, porque quando você faz uma coisa que Deus não aprova, certamente aquilo vai voltar contra você. Ele foi traído a primeira, não aprendeu? Foi traído a segunda. Só que da segunda ele não teve chance. Quer dizer, ele teve chance. Ele podia ter saído daquilo. É isso que às vezes eu não entendo. Algumas pessoas, elas estão lutando guerras que elas não precisariam lutar, elas estão pegando problemas que elas não precisariam pegar. Ele estava a ponto de morrer, ele podia sair de lá. O Acabe podia pôr um fim naquilo, ele não tinha que ser mandado, dominado pela Jezabel. Mas ele era, simplesmente ele deixava. Algumas pessoas, elas reclamam de muitas coisas, mas a verdade é que Deus está dizendo, peraí, isso está acontecendo na sua vida porque você deixa. Porque você provoca, porque você não reage, porque você não toma uma atitude, porque você cede às pressões, porque você se vende. Espera aí. Você tem que suportar a pressão. A pressão está grande, seja mais forte do que quem está te pressionando. É o diabo? Ele está usando alguém? Seja mais forte. Se você sabe que você está certo, seja mais forte. Você tem que ser mais forte. Porque se você não começar a resistir, isso vai te dominar até o fim da vida. Isso vai controlar a sua vida até o fim. Até o fim. Que foi o que aconteceu com Sansão. Uma situação o controlou até destruir com a vida dele.
essa situação, a Jezabel, que era essa situação, você não pode se prender a nomes. Não importa o que, essa situação na vida do Sansão o controlou até levá-lo à destruição. Essa situação na vida do Acabe o controlou até levá-lo à destruição. Porque Deus vai falando, Ele vai te dando a oportunidade de você tomar uma atitude na sua vida. Seja qual for o seu ponto fraco, você tem que agir. Seja quem for que está te pressionando a fazer algo, você tem que ser mais forte. Se você sabe que Deus te mandou fazer algo, você vai ficar com o que Deus te mandou fazer. Aí vamos continuar. 1 Reis 22, 1 a 28. É bastante, mas não tem jeito. Você tem que ler a história junto comigo. Durante 3 anos não houve guerra entre Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence? E ainda assim, não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem os teus. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Josafá que falou isso para o Acabe. Eu vou com você, mas primeiro nós vamos consultar o Senhor. Que Josafá tinha um outro espírito, um espírito diferente do de Acabe. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Preste atenção que você precisa, não pode se perder da história. Porque depois virá um profeta que é do Senhor, porque esses aqui não eram, e vai contar a visão, por que isso aqui aconteceu, por que eles disseram isso aqui para ele. Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui, Josafá, aquilo não convenceu Josafá. Espera aí, esses profetas aí não senti confiança não, eles não são de Deus. Josafá parou, 400, você vê que discernimento é uma coisa que a gente tem que ter. Josafá foi o primeiro a dizer: não, eu vou com você, mas primeiro eu quero consultar o Senhor. Eu não vou sem consultar o Senhor, de jeito nenhum. Aí, ele reuniu 400 profetas, os 400 disseram: pode ir, o Senhor entregará nas suas mãos, ó rei. O Josafá falou assim: não existe. Josafá 7, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Ó a resposta do rei. O rei de Israel, que é o Acabe, respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio. Vamos juntos? Por quê? Ó, por que ele odiava? Diga por quê. Nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. Os 400 profetas só falavam coisa boa para ele. Agora este, Micaias, ele odiava, porque esse só falava coisa ruim para ele. Mas vamos lá. O homem estava em pecado, o homem destruiu com a vida espiritual de Israel, destruiu com a vida espiritual do povo. O homem construiu um templo Baal, postes e altares a Baal tinha para todo lado. O homem não reinava, não governava para Deus nem para o povo, ele governava para Jezabel. E ele queria ouvir coisas boas. Então isso aqui é muito importante. Por que eu vou na igreja
E a palavra, toda vez que eu vou no Ministério Mudança de Vida, vem palavra de obediência para mim. Eu acho que eu odeio esse profeta. Eu não sou muito fã desse profeta. Porque é só palavra de obediência. Ao invés de luzinhas, tem algo em neon escrito obediência. Eu já sei qual é a mensagem daquele dia. Ah, não, eu acho que eu vou em outro lugar, porque lá eu recebo isso e aquilo, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, e Deus tem uma obra, Deus tem um propósito, Deus tem isso, Deus tem aquilo outro, mas peraí. Se a sua vida não está certa, então há de convir que uma palavra de solução imediata e coisas extraordinárias acontecendo da noite para o dia, e isso e aquilo, numa vida que está desconcertada, não tem sentido. O Josafá não sentiu segurança em 400 profetas. Ele disse, não, eu quero um do Senhor. Ah, não, tem, mas esse eu não gosto, porque ele não profetiza nada bom para mim. Toda vez que eu vou lá, é só obediência. Eu quero uma palavra de vitória, mas essa é a palavra de vitória para você. Porque se você obedecer a Deus, se me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Se você me obedecer, as bênçãos te acompanharão. Então, se você sabe da sua conduta, se você sabe da sua conduta, obrigada, Pedroso. Se você sabe da sua conduta, como é que você pode esperar alguma outra coisa? Se você sabe que tem coisas aí que não foram mudadas, você quer que Deus mude a sua vida sem que você tenha que mudar? Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor quem possamos consultar. Esses 400 aí não me convenceram. O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio porque por isso que eu odeio ele. Eu não gosto dele, porque ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito. Mas sempre coisas ruins. É Micaias, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, disse o Josafá. O Josafá disse, não, o rei não devia dizer isso. Se as profecias vêm para o rei de uma maneira, porque tem um sentido, então não fala isso, que isso é uma blasfêmia. Josafá era um homem sensato. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga Micaias, filho de Imlá, imediatamente, usando vestes reais. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres, tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo, ataca Ramote Gileade, e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Eles sentaram lá, e aí os profetas... Só dava profeta e profetada, profeta e profetada, profeta e profetada. Vai que tu serás vitorioso. Agora, o homem era um imoral espiritualmente, o homem não obedecia a Deus, o homem se vendeu, o homem destruiu com a vida espiritual de Israel. O homem estava totalmente espiritualmente destruído, e vai que o Senhor Deus te dará vitória. O mensageiro que tinha ido chamar Micaias lhe disse, veja, olha o que o mensageiro falou,
por Micaias. Veja, todos os profetas estão profetizando ou predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Ó, é o seguinte, eu estou te buscando. Está vendo esses 400 homens aqui? Todo mundo aqui, todos os profetas, estão profetizando que o rei vai ter vitória. Você trata de chegar lá e falar a mesma coisa. Às vezes é isso aí. É o que o diabo trabalha na vida das pessoas. É o que o diabo faz. E você sabe por que fez isso? Já já eu vou terminar e vou te mostrar. Porque o Acabe não buscava a verdade, não vivia na verdade, não amava a verdade, ele não gostava de ouvir a verdade. E quando você foge da verdade, você vai dar de cara com a mentira e ela vai te destruir. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaias, devemos ir à guerra contra Ramote, Gileade ou não? Ele respondeu, ele fez uma brincadeira com o rei, em cima do que o outro, ele era um sujeito firme. Ataca, e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O próprio Acabe disse para ele, o rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaias respondeu, agora ele conta a visão que Deus deu a ele, que foi esse acontecimento dos profetas profetizando. Ele vai contar a visão que ele teve, daquilo que eles já tinham vivido. Vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizendo, estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. Ele estava dizendo, o rei vai morrer. Israel vai ficar sem rei. O rei de Israel disse a Josafá, não disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito? Mas apenas coisas ruins? Eu não estou falando, agora o homem vem aqui e diz que eu vou morrer. Micaias prosseguiu, ouça a palavra do Senhor. E ele conta a visão. Viu o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus, anjos, e ao seu redor a direita e a esquerda. E o Senhor diz, quem enganará Acabe para que ataque Ramote, Gileade e morra lá? Ele contando a visão que ele tinha tido. E um sugeria uma coisa, outro sugeria outro, até que finalmente um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Que era um diabo, um demônio. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ele disse, eu irei e vou falar pela boca de todos aqueles profetas. E vou botar ele numa encrenca. Ele vai acreditando que ele vai vencer, mas ele vai morrer. Porque quem busca a mentira, quem não ama a verdade, vai dar de cara com a mentira. E continua andando em círculos, acreditando em algo que não vai acontecer se ele não mudar. Assim foi a vida do Acabe. Ele sempre buscou ouvir o que era agradável aos ouvidos dele. Ele não gostava da verdade. Ele não gostava de enfrentar situações. Ele não estava interessado em mudanças. Ele queria ouvir algo que viesse de encontro que agradasse aos seus ouvidos e que fizesse com que ele pudesse permanecer onde ele estava sem mudança nenhuma. Que é o que muita gente tem buscado. E deve ter gente assim, porque eu de verdade, essa é uma palavra que eu não sei nem como eu ia pregar isso aqui, porque eu não tinha isso na cabeça de jeito nenhum. E quando eu li que o senhor falou, vai pregar isso, deve ter vindo alguém aqui específico e o senhor me faz fazer um culto para ela. Deve ter mais gente, mas deve ter alguém específico para isso aqui. Porque enquanto eu estou pregando sobre não ser das pressões, é uma coisa.
Mas aqui deve ter alguém que está sempre em busca de alguma palavra que o mantenha no mesmo lugar. Que toda vez que a palavra vem, você precisa mudar para que eu possa te abençoar. Essa palavra você não quer. Você quer ouvir a palavra que vem e diz que Deus tem um propósito, que Deus vai fazer isso, e vai acontecer aquilo, e aquilo outro, sem que você tenha que mudar. E tanto ele procurou isso, que o diabo disse, o Miqueias viu, teve a visão dele falando para o próprio Deus. Eu irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Eu vou fazer com que os profetas do rei digam a ele o que ele quer ouvir, que ele vai ter vitória, mas ele vai morrer. Eu vou enganá-lo. Enganá-lo por intermédio de quem? De profetas que usavam o nome do Senhor. Eu vou enganá-lo de que maneira? De maneira espiritual. Isso aqui não fica longe do homem de Deus que foi enfrentar Jeroboão e fez tudo certo. De repente aparece um senhorzinho de cabecinha branca, se apresenta como profeta do Senhor e manda ele fazer uma coisa que Deus tinha dito para ele não fazer. Ele, ao invés de ficar com a palavra de Deus, ele ficou com a palavra do senhorzinho, o profeta que se disse de Deus, e o profeta estava mentindo e ele morreu. O homem de Deus. Quantas pessoas que até hoje elas não pararam para ouvir a Deus, elas querem ouvir o profeta velho. A palavra vem, mas elas ficam com a palavra do profeta velho. A palavra vem, mas elas ficam com a palavra do profeta velho. A palavra vem, mas elas preferem ouvir o que os 400 profetas usados pelo diabo estão falando. Porque ela sabe lá dentro que ela precisa mudar, mas ela não quer mudar. Então ela sai em busca de ouvir algo que venha de encontro ao que ela quer ouvir, que não dê a ela nenhuma direção de mudança, mas que garanta a ela vitória sem mudança, vitória sem mudança, vitória sem sacrifícios, ou sacrifícios aqui internos, as mudanças daqui. Mas, como é que o homem de Deus foi enganado facilmente? O Jeroboão fez a mesma proposta que o profeta velho fez. Mas para o Jeroboão ele disse não, porque ele sabia que o Jeroboão era um homem usado pelo mal. Mas o profeta que se apresentou como de Deus, e tudo que vem embalado na embalagem de Deus, as pessoas pegam como bom. Basta alguém dizer, Deus me disse, Deus isso, Deus aquilo, e fazer algum movimento, as pessoas já caem naquela conversa. Principalmente se esse profeta prometer a ela uma mudança rápida, sem mudança interna, sem sacrifício interno. No máximo um sacrifício financeiro. Não precisa de nenhuma mudança interna. Comprometimento sério com Deus. Obediência. E integridade, o que é isso? Onde se compra? De que maneira, perguntou o Senhor, ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo, vai e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas, o Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaias e perguntou, Zedequias era um dos chefes dos profetas dominados pelo mal. Nós lemos logo antes. O Zedequias, o profeta dos 400 lá, veio e bateu no rosto dele e disse assim, e perguntou, por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você?
Micaias olhou bem para ele e disse assim, respondeu, você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto, o dia que você estiver escondendo para não morrer. Olhou para ele. O rei ficou com raiva e disse assim, o rei então ordenou, envie Micaias de volta a Amon, o governador da cidade, Joás, filho do rei, e digam assim, diz o Senhor, põe este homem na prisão a pão e água, porque falar a verdade vai para a prisão e come pão e água só. Não pode falar a verdade. Se falar, vai ser apedrejado, vai ser aprisionado e vai ficar pão e água. Foi o que mandaram fazer com Micaias. Até que eu volte em segurança. Olha o que o Micaias olhou para ele e declarou. Eu gosto disso aqui, gente que não tem medo. Ele recebeu um tapa na cara do Zedequias e falou assim, onde é que está o espírito que então saiu de mim e foi até, que estava falando na minha boca e te mostrou tudo isso? Ele falou assim, você vai descobrir o dia que você estiver se escondendo para não morrer. Você vai descobrir o dia que esse mesmo mal te botar, te levar à morte. Agora o rei diz assim, vai lá e prenda ele, deixa ele preso, a pão e água até eu voltar em segurança. Olha o que o Micaias declarou, se de fato você voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. Quer dizer, você não volta mais, você vai morrer. Porque além de tudo, você não quer obedecer. Você não se humilhou, em nenhum momento Acabe dobrou os joelhos, caiu de joelhos e se humilhou. Muito pelo contrário, ele só se revoltou. E acrescentou, ouçam o que eu estou dizendo, todos de vocês. Eu creio que isso serve para todos nós, ouçam. Todos nós devemos ouvir. O Acabe foi, se você continuar lendo na sua Bíblia, o Acabe morreu de uma forma boba. Ele foi armado e a armadura dele cobriu ele inteiro. Mas impressionantemente, não tem explicação, só Deus. Uma brechinha na armadura dele, uma coisa insignificante. Uma das flechas entrou exatamente naquele buraquinho e ele morreu. Ele estava protegido com a melhor armadura, coberto, não tinha como, ele foi seguro, que com essa armadura e essa proteção toda ninguém me mata, pois a flecha encontrou uma brechinha na armadura dele, mas uma coisinha, ela conseguiu entrar e matar ele. Ele morreu de uma maneira que não dá nem para acreditar. Mas por quê? Porque o homem de Deus, o único que falava a verdade, disse, você vai morrer. Os 400 disseram que você vai ter vitória, mas isso foi um engano, foi o diabo que usou a boca deles para te manter no mesmo lugar, te garantindo vitória sem que você tenha que mudar. E algumas pessoas estão assim há muitos anos, igualzinho a Acabe, se vendendo, fazendo o que o Senhor reprova totalmente, em busca de ouvir o que agrada, e quando algo não agrada, vamos buscar o que me agrada. Só que essas pessoas não prosperam. Elas não prosperam. Não há como terminar bem. Porque somente a verdade liberta. Enquanto uma pessoa não amar a verdade, não buscar a verdade, inclusive buscar a verdade sobre ela. Que tipo de fé eu tenho? Qual é a minha condição? Porque às vezes as pessoas estão cobrando algo de Deus, mas a verdade é que Deus manda a palavra e diz para a pessoa entregar a Ele, obedecê-lo, mas ela não quer. Ela não quer. Ela quer que as coisas aconteçam na vida dela igual a Acabe, e que só palavras de vitória chegam até ela sem que ela tenha que tomar uma decisão. De fazer o que é preciso, de se livrar do que é preciso, de mudar. Até porque, para ele mudar, ele tinha que enfrentar Jezabel. E ele era fraco demais para enfrentar aquela situação. As pressões dela dominavam completamente a vida dele. Ele cedia para todas elas. E por isso que ele foi, porque é exatamente isso. Quanto mais tempo você demora para mudar, mais difícil vai ficando. Quanto mais você vai ignorando a palavra do Senhor, mais cauterizada vai ficando a sua consciência. Quanto mais você foge da verdade, mais na mentira você vai entrando.
Quanto mais você rejeita a verdade, mais mentirosa vai se tornando a sua vida. Olha isso aqui. Depois, 2 Reis 1, 1-4. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias era filho de Acabe, caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. E depois a história continua. Mas ele morreu mesmo. Pois o Acasias seguiu na mesma direção do Acabe. Teve um acidente, um problema. Ao invés dele buscar o Senhor, ele foi buscar Baal-Zebude. Mandou os mensageiros em Ecrom buscar, consultar Baal-Zebude. Aquilo irou a Deus. E mandou o Elias ir até ele perguntar: não tem Deus em Israel para você ir buscar Baal-Zebude? Você vai morrer. Você não vai se levantar. Porque você deveria ter ido buscar Deus. Você vai buscar Baal-Zebude. Que é o que Deus está falando com cada um. Peraí, eu estou mostrando para você todas as situações de pessoas que simplesmente, por um motivo ou outro, mas tudo se resume numa coisa: não quiseram obedecer. Não se voltaram para Deus. Teoricamente, quem era o Deus de todas essas pessoas? O Deus de Israel. Mas quem estava servindo a Deus? Sansão, que cedia mais para as pressões que ele sofria do que para Deus. Acabe, que quem mandava era a mulher dos sidônios. E Deus tinha tirado os sidônios de Israel, e agora, por intermédio de Jezabel, os sidônios mandavam em Israel. Acabe, que fugia da verdade porque não queria mudar, e ia sempre em busca de algo que era agradável aos ouvidos, promessas de vitória fácil, de vida fácil, de conquistas, sem mudanças. Acasias, que tendo o Deus de Israel, foi buscar Baal-Zebude. Quantas pessoas que têm o Senhor, e ao invés de ficar com o Senhor, elas vão buscar ajuda em homens, em situações que Deus já disse: espera aí, pare e me busque e eu vou te dar vitória. Por que algumas pessoas estão até acima da cabeça delas os problemas? Porque elas não param para buscar a Deus como elas deveriam. Porque elas não são perseverantes nas pressões. Porque elas não buscam ficar com a verdade. Porque elas ainda não pararam para restaurar a vida espiritual delas. Porque importa a opinião do fulano, do cicrano, a pressão que elas sofrem lá por não sei quem. É uma pressão em casa, é uma pressão na família, é uma pressão no trabalho, é uma pressão pela sociedade, é a pressão. Elas cedem para tudo isso. Elas vivem para dar satisfações a tantos, quando elas deveriam estar reverenciando a Deus. Toda vez que elas têm um problema, que elas caem da sacada, que elas têm uma situação difícil, ao invés de elas pararem e buscarem a Deus, elas ainda vão buscar em algum lugar, alguma situação, sempre correndo para solucionar na força do braço. Vai buscar Baal-Zebude. Elas poderiam parar e buscar Deus, elas vão buscar ajuda em homem.
Elas poderiam parar e obedecer a Deus, mas elas vão buscar ajuda no mesmo lugar, pegar mais dinheiro emprestado, falar com não sei quem, resolver de tal maneira, criar mais uma situação, gerar mais isso e aquilo, tudo na carne. Tudo na carne. Elas fazem tudo na carne, elas tentam resolver seus problemas na carne. Sempre não buscando a Deus, não a Deus em Israel. Por que você vai em Ecrom buscar Baal-zebude? Baal-zebude, ir para Ecrom buscar Baal-zebude, aí você ir muito mais longe, pegar problemas para a sua vida, quando Deus está dizendo, para e me busca. Algumas pessoas não. E quando a verdade vem, não, eu não quero ouvir. Mas eu acho que eu estou fazendo tudo certo. Peraí. Deus não erra. Dá uma vasculha aí, peraí. Talvez você tenha altares que você não demoliu, a palavra veio ontem e você ainda não demoliu. Tem situações que você deveria ter cortado. Ai, não é fácil assim. Peraí, o que é mais fácil? Ceder para Deus ou continuar no tormento? O que é mais fácil? Você obedecer a Deus e ter uma vida gloriosa, ou continuar cedendo para a sua carne, para as opiniões, para as suas emoções e terminar derrotado? Sansão nasceu, foi gerado com um propósito lindo e terminou cego, derrotado, envergonhado. Tudo bem, no fim da sua morte, ele matou mais filisteus do que durante toda a sua vida, mas tinha que ter sido daquele jeito, cego, amarrado a uma coluna. Ele não podia ter terminado de forma gloriosa. Mas por quê? Porque toda vez que ele tinha que fazer o que é certo, ele fazia o que dava. Ele cedia os seus impulsos. Ele era pressionado, ele cedia para as pressões. Acabe foi colocado, era o rei. Ele não podia ter governado e feito um trabalho excelente. Não, ele passou a vida cedendo para uma mulher que era totalmente dominada pelo mal. Mas não se prenda a mulher, pode ser, essa mulher, essa Jezabel, pode ser tantas coisas, que te faz pecar contra Deus, tantas coisas, que te faz desagradar a Deus. Um homem que aprendeu a ouvir só o que ele queria, só buscava ouvir o que agradava a ele. Ele odiava o Micaías, porque o Micaías falava a verdade para ele. Ele dizia, esse homem nunca profetiza nada de bom para mim. Quer dizer, toda vez que o Micaías certamente falava com ele, entregava a palavra de Deus. Você precisa mudar, Acabe. Você precisa mudar, Acabe. Mas ele não queria ouvir isso. Porque para ele mudar, ele tinha que enfrentar muitas coisas que ele não estava disposto a enfrentar. Ouviu isso? Algumas pessoas não querem mudar porque elas não querem enfrentar situações que elas vão ter que enfrentar. É mais fácil passar a vida fugindo e buscando alguém que diga o que eu quero ouvir. Só que para tudo tem um fim. E chegou o dia em que foi a última vez que ele ouviu mentira e também ouviu a verdade. E foi a verdade que prevaleceu. 400 profetas disseram que ele ia sair de lá mais que vitorioso. Mais um, cheio do poder de Deus, disse que de lá ele não saía. Vivo. E não saiu mesmo. Mas ele estava seguro. Porque ele botou uma armadura daquelas e pensou, nada pode me matar, estou cercado, estou protegido, estou num carro de guerra, tem soldados para todo lado, minha armadura não passa nada aqui. Pois inacreditavelmente passou um buraquinho tão pequeno que entrou uma flecha e matou ele. Porque quando chega a hora, ninguém pode impedir. Quando Deus diz basta para você. O Acabe, o Acasias, caiu da sacada. Não era para ele ter ido buscar Deus? Não, ele mandou mensageiros para Baal-zebude. Qual foi a palavra? Não tem. Deus em Israel, não. Eu creio que muitas vezes Deus está, é como se ele estivesse cara a cara com a pessoa, dizendo assim, peraí, eu não te basto, não? Não dá para você parar de ceder às pressões, de estar na hora de você me obedecer?
Por que você continua indo buscar solução em lugares onde você já sabe que não vai dar certo? Por que você não paga o preço da fidelidade para que eu possa te honrar? Por quê? Por que você insiste em viver essa fé que não te leva a lugar nenhum? Em ter essa mentalidade fechada para as coisas certas? Por quê? Quantas pessoas que estão com problemas sem solução há anos? Porque toda vez que a palavra vem, que elas precisam realmente mudar, elas saem em busca de mais um profeta que diga a elas que não é bem assim. E faça uma promessa que nunca acontece. Esse profeta significa muita coisa, muitas coisas. Aquilo que é favorável para você, está com problema, vamos buscar, eu preciso encontrar algo que me prometa uma solução rápida, que algo que venha confortar meu coração, que venha aquilo, sendo que o Senhor quer que você cresça nele, conheça a sua palavra e ande na sua palavra. Deus está prometendo que vai fazer na sua vida? Vai. Ele pode fazer, Ele quer fazer, Ele está disposto a fazer. Mas você vai ter que aprender a perseverar nas pressões, não ceder mais quando você for pressionado, trabalhar esse ponto fraco da sua vida, não ser mais controlado por nada, a não ser por Deus. Você vai ter que buscar ouvir a verdade, ficar com a verdade, parar de rodar para ir para lá e para cá, em busca de uma promessa, de uma solução na sua vida, sem que você tenha que mudar aqui dentro. Em busca de fantasia, de algo que não vai mudar, que não vai te levar a lugar nenhum, como não tem levado. Você tem que parar, quando você tem um problema, de buscar no lugar errado, você tem que buscar em Deus. É em Deus. Como é que a gente busca quando eu tenho um problema? Se eu tenho um problema financeiro, meu, que eu preciso de dinheiro, eu preciso disso. Espera aí, dizime e oferta, e Deus vai começar a cumprir com a promessa dele na sua vida. Agora, se você não dizime, não oferta, claro que você vai continuar sempre na mão de alguém. Você tem um problema, você tem que buscar em Deus. Você tem um problema, você tem que se voltar para Deus. Você não pode continuar a buscar, consultar Baal-Zebub, porque isso vai voltar contra você. Ou seja, aquilo que ainda é um ídolo, que você ainda não derrubou. Que é uma mania, que é um hábito, que é um costume, que é uma deformidade na sua vida, que você não parou para consertar. Que precisa ser consertada. Definitivamente. Eu creio que chegou o tempo em que Deus vai derrubar os ídolos, e quem ainda mantê-los vai padecer, não vai sobreviver, não vai aguentar. Chega de ídolos, chega dessa vida espiritual mais ou menos. Chega de viver essa vida relaxada espiritualmente, que muita gente tem vivido. Essa deformidade, há um sistema que tem deformado mentes, deformado vidas. Porque as pessoas não têm sido ensinadas a realmente andar em integridade, temer a Deus e amar a verdade acima de tudo. Apertou? Vamos para Baal-Zebub, vamos buscar alguma coisa, algum ídolo, alguma coisa que não me cobre. Todas essas mudanças que precisam acontecer na minha vida. Esses extremos precisam estar na hora do povo de Deus entrar num equilíbrio. Porque tudo que é extremo, Deus não está. Deus não está. Quantas pessoas que estão firmadas numa regra única, como se aquilo fosse lei. Tudo que uma pessoa pega e transforma aquilo, quantas vezes um versículo é transformado numa lei, numa regra, fora de contexto. Quantas pessoas que têm vivido no extremo, é extremo de cá, é extremo de cá, é de extremo. Deus quer um equilíbrio do seu povo.
E para isso acontecer, nós precisamos conhecer a Deus, amadurecer. E tá lá, peraí, agora eu vou conhecer a Deus, eu vou crescer em Deus, e eu vou dar condições para Ele trabalhar tudo que precisa trabalhar na minha vida, porque eu quero uma vida vitoriosa, eu não quero ser um cristão derrotado, um cristão que se gaba de ter se batizado já há 30 anos, mas não anda em vitória. Eu estou dizendo que a gente não vai ter luta, eu estou dizendo que nós temos que andar em vitória, a nossa caminhada tem que ser progressiva. Eu preciso ter maturidade, eu preciso andar conforme a palavra me ensina, que é obedecer a Deus, mas entendendo o que eu estou fazendo. Porque algumas pessoas aqui, tem obediência para tudo quanto é canto aqui. Mas obediência errada, obediência para o mal, obediência para coisas que não funcionam. Nós estamos falando de obediência em Deus. Gente, você está me entendendo? Amém. Obedecer a Deus. E não uma fantasia, algo que foi criado. E agora eu transformo isso numa lei, como isso é servir a Deus. Peraí, eu preciso entender o que é servir a Deus, o que Ele está requerendo de mim. E somente com muitas doses da palavra. E continuismo. E perseverança. E cada dia mudando algo. Porque eu sei que eu não vou conseguir mudar tudo uma vez, mas ontem eu já tenho que ter mudado coisas na minha vida. Hoje eu mudo mais coisas na minha vida. Todos os dias eu tenho que ter avanços. Porque Deus não vai ficar chateado se você não mudou totalmente. Ele vai ficar chateado se você não estiver fazendo nada. Deus não está cobrando. Eu passei uma vida inteira de um jeito, e agora hoje. Mas espera aí, a palavra veio hoje, ela tem que mudar algo na minha vida. A palavra veio ontem, ela tem que ter mudado algo na minha vida. A palavra veio sexta-feira, ela tem que ter mudado algo na minha vida. A palavra vai vir amanhã, ela tem que mudar algo na minha vida. O problema é que algumas pessoas estão ouvindo a mesma palavra há 500 anos e nada está mudando. Isso entra. E nada está mudando. Elas simplesmente passam por cima, ignoram e continuam vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, como se nada. Aí entra, vou embora, viver a vida como se nada tivesse acontecendo. Eu não quero mudar. Essa é a resposta que muitos estão dando para Deus. Deus está insistindo com a pessoa, e a pessoa está dizendo, eu não quero mudar. Aí ela corre para Baal-Zebude de novo. E Deus está dizendo, porque não há Deus em Israel, por que você não me busca? Acontece que buscar Deus, sabe por que muita gente não busca Deus de verdade? Porque elas vão ter que mudar. E elas não querem mudar. Elas ficam se enganando e andando em círculos. Você entendeu muito bem por que o Acabe pagava para ter os 400 profetas profetizando do Senhor só vitórias para ele, em transe, profetizando vitórias, porque ele não queria mudar. Então é mais fácil ter alguém dizendo para mim, é isso que eu te digo, tu terás vitória. Uma grande porta será aberta. E eu vi isso na sua vida, e vai acontecer isso, e eu tenho um grande chamado, eu te vi subindo lá, e fazendo isso, e acontecendo aquilo, e aquilo outro, e aquilo não sei o quê, e o laço está sendo quebrado, e a inveja está sendo quebrada, e a coisa não sei o quê. Eu vi um sol nascendo de cá, e eu vi um vaso de flor de cá, e eu vi um anjo atrás de você, eu vi agora em cima. Está aqui, veio do lado agora. E a pessoa fica. Ela fica, ela chora, ela se emociona. Ai, Deus é comigo. Mas ela tem que parar e pensar, peraí. Mas é mais fácil para ela acreditar
que Deus não quer que ela mude, que Deus não se importa, que Deus é amor, Ele é misericórdia, Ele não se preocupa que eu mude, Ele vai me dar vitória sem que eu tenha que mudar. Deus é muito bom. Mas aí Deus seria um injusto, porque Deus cobra mudanças do seu povo em geral, obediência radical. Aí Ele te abençoa, você sendo um carnal ainda, sendo consciente, mas você não quer mudar, então você ignora a voz da sua consciência. E quer acreditar que Deus realmente vai te abençoar sem que você tenha que mudar. E você fica em busca desse cristianismo que te dá certeza de vitória, sem que você tenha que mudar. Não, isso não é bíblico. Não pode ser. Deus não vai. Ele pode ter misericórdia das pessoas, Ele pode livrá-las, Ele pode até dar um socorro, Ele pode mais andar em vitória, construir uma vida sólida. É a base de obediência radical. Não há como ser diferente. E algumas pessoas, elas se iludem com um monte de coisas, elas correm atrás disso e daquilo, de uma outra opinião, de uma outra coisa, para ver se elas podem continuar sendo aquele tipo de gente, sem integridade, sem comprometimento com Deus, e ainda assim vitoriosas. Não! Se você quer, principalmente quando Deus realmente tem algo com aquela pessoa, Ele cava muito fundo. Muito fundo, porque Ele sabe que se Ele me abençoar, eu sendo carnal, eu vou ser mais carnal ainda. Se eu estou sendo carnal no sofrimento, imagine na bênção o quanto eu não serei carnal. Se Deus abençoou algumas pessoas, elas ainda sendo carnais, elas vão se tornar mais carnais ainda. Tome a decisão aqui hoje. Aquilo que você deixou passar, não deixa mais. Não vá mais buscar conselho de Baal-Zebude, sei lá o que significa o Baal-Zebude na sua vida, mas não é o Deus de Israel, não é agradando o Deus de Israel. Para de ceder às pressões, encara e busca a verdade, encara a verdade, aquilo que Deus tem com você, que Deus está falando com você, é mudança que Ele está pedindo. Mudança de caráter, de visão, de comportamento, de integridade. Ele não vai, como eu disse, ficar chateado se tudo não aconteceu hoje, mas Ele se agrada de ver o esforço de cada pessoa para mudar, para desenvolver, para crescer. Cada pessoa, ela erra, mas ela não está feliz com o erro dela, ela quer crescer, ela quer mudar. Essas pessoas vão sendo abençoadas. Não porque elas são perfeitas, mas porque elas creem que esse é o caminho, então elas andam por fé. Em nome de Jesus. Pegue o seu propósito, coloque-se em pé, por gentileza. Coloque o seu propósito no coração. Faça primeiro você sua oração para nós prosseguirmos. A gente sabe, quando Deus está falando com a gente sabe o que Ele está falando com a gente. Talvez a palavra não é toda para você, mas ela tem uma parte que é para você. Talvez ela é toda para você. Não sei. Talvez você é o que cede às pressões e Deus está dizendo, você não pode mais ceder às pressões. O diabo te pega no mesmo ponto e te faz retroceder todas as vezes. Você não pode mais.
cair no mesmo erro, porque você cede às mesmas situações, às mesmas pressões. Eu não sei qual é essa fraqueza que te faz cair no mesmo erro sempre. Ceder para as mesmas coisas sempre. Talvez você é a pessoa que toda vez que a verdade vem, você diz, não, eu vou embora, eu não quero ouvir isso. Não é o que eu quero ouvir. Eu vou para onde alguém fale algo que vai ser agradável para mim. Talvez você é a pessoa que está sempre, toda vez que tem um problema, você vai buscar no lugar errado. Você não busca em Deus, você tenta solucionar, mas na carne, buscando no lugar errado. E Deus está dizendo, chega. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta palavra vista a cada um. Se o Senhor nos enviou essa mensagem, é porque é algo de muito forte aqui. Muito forte, Senhor. O Senhor está lutando para colocar cada um na direção da vitória. O Senhor quer nos abençoar. Isso é sabido. O Senhor ama cada pessoa que está aqui. O Senhor quer colocá-la num lugar de vitória. O Senhor não quer que nenhuma venha perecer. Passa do teu sangue sobre cada vida. E que não fique sombra de dúvida. Nenhum bloqueio na mente de nenhum. Mas que haja revelação profunda, entendimento da sua palavra. Eu oro nesse momento, meu Deus, para que cada um tenha revelação e entendimento dela. E que se posicione da maneira que o Senhor espera, para que o Senhor possa abençoar. Passa do teu sangue sobre cada uma. E que a venda dos olhos caia. E que haja visão. Que o agravo dos ouvidos sejam retirados. E que ela ouça a voz do teu Espírito. E possa se submeter. Ó Deus Todo-Poderoso, fala melhor aos corações. Ajuda o teu povo a crescer. Nós vivemos um tempo em que o Senhor está trabalhando que o seu povo volte para o Senhor, porque muitos, apesar de dizerem que são cristãos, estão em templos, não estão te buscando, estão longe do Senhor, e é tempo de voltar para o Senhor. Se volte para mim, se volte para mim. Eu creio que, como o Senhor falou tantas vezes para Israel, se volte para mim. Israel precisa se voltar para mim. Eu creio que o Senhor está dizendo a cada um, se volte para mim, é tempo de se voltar para mim. Você pode ser cristão há anos, você pode ter títulos, você pode ter diplomas, você pode ter recebido unção e títulos vários, mas talvez você até hoje não me reverencie. Você não mudou o seu interior, não mudou o seu caráter, não se submeteu a mim. Está na hora do povo do Senhor se submeter a Ele radicalmente. Radicalmente. Acredite no que estou dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo do povo de Deus se voltar para Ele. Deus está buscando isso, que o seu povo faça dele a prioridade da vida. A prioridade da sua vida não pode ser nada, nem seu sonho, nem o relacionamento, nem nada, nem dinheiro, nem nada, tem que ser Deus, porque é dessa maneira que Ele vai te abençoar grandemente. A prioridade da sua vida tem que ser Deus. Não pode ser o seu emprego, sua profissão. Não pode ser nada, tem que ser Deus. De maneira que se você estiver envolvido, um relacionamento está errado, e Deus estiver dizendo para você, se afasta disso, você deve se afastar. Se você estiver mexendo com negócios ilícitos, e Deus disser para você, pare com isso, você deve parar. Se você estiver realizando algo que Deus tem dito, isso é abominação, você tem que parar. Talvez o seu caso é que você foi um consagrado, mas você tem ido para lugares onde há coisas mortas, tem se aproximado, tem mudado o rumo para estar onde há coisas mortas, tem comido coisas que
que estão em coisas mortas, você tem se intoxicado, tem se envolvido com coisas impuras. Eu não sei. Mas seja lá o que for, Deus falou com todos nós, e nós precisamos chegar a Ele. Porque Ele quer abençoar, Ele vai abençoar. Eu sei o que eu estou dizendo. Se você se render a Deus, Ele vai fazer uma obra grandiosa na sua vida, sem sombra de dúvida. Tudo que é impossível para você hoje, se você começar a andar por fé e não por sentimentos, e se submeter radicalmente a Deus, e dizer: chega, Senhor, agora eu vou confiar, agora eu vou andar por fé, agora eu vou obedecer. Até hoje eu obedeci em partes, pela metade, eu tive pela metade no Senhor, mas agora eu vou andar por fé, eu vou acreditar, eu preciso ter fé para obedecer, e eu tomo posse de fé para obedecer. Nós precisamos ter fé, como eu disse ontem, às vezes a pessoa tem fé para a realização do sonho, ela tem a fé para a conquista de algo material, mas ela não tem fé para mudar o caráter dela, ela não tem fé para abandonar coisas que tem amarrado ela num lugar, ela não tem fé para crer que aquilo que Deus está falando com ela, precisa ser feito para que Ele possa fazer a obra que Ele quer fazer. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu tomo posse de uma grande vitória. E para mim a maior vitória é essa, é a mudança interna, porque quando acontece uma transformação aqui dentro, não há nada aqui fora que não seja transformado, tudo é transformado. Em nome de Jesus, levante o seu propósito ao céu, mostre isso tudo ao Senhor, e Ele vai fazer na sua vida, porque eu acredito que enquanto nós estávamos aqui falando com Deus, nesse momento em introspecção, você está tomando decisões importantíssimas para o seu crescimento espiritual, e eu tenho com certeza, a absoluta certeza, que se você tomou decisões em Deus, então Deus libera vitórias para a sua vida, porque é assim que funciona. Você obedece a Deus e Ele te abençoa. Lembre-se, a mensagem é simples: você me obedece e eu te abençoo. A mensagem é simples: você me obedece e eu te abençoo. Você me obedece e eu te abençoo. Você me obedece e eu te abençoo. A Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada situação que essa pessoa colocou diante do Senhor, no propósito da mudança, e eu peço que o Senhor venha ao encontro dela, que o Senhor haja na vida dela, materialize essas restaurações, essas restituições, essas transformações. Materializa, meu Deus, socorre a vida dela, mostra a sua força na vida dela, entre em ação agora, para a glória do teu nome, ó Santo Todo-Poderoso. Eu não sei o que ela tem colocado diante do Senhor, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, é poderoso para mudar, é poderoso para restaurar, e neste momento, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno, em nome de Jesus, junto com ela, que todas as forças do mal que tem dominado a vida dela caiam por terra, todas as afrontas caiam por terra, todas as injustiças caiam por terra, em nome de Jesus. Tudo que tem oprimido essa vida caia por terra, em nome de Jesus. Todo mal seja derrotado agora, em nome de Jesus, e que ela viva o livramento, o socorro e a resposta, em nome de Jesus. Toma posse disso agora. Mostra isso para Deus e diga: Deus, eu creio do Senhor. Diga isso para Ele: eu creio, e eu sei que isso aqui não é nada para o Senhor. Isso não é nada. Isso não é nada para o Senhor. E o Senhor pode operar em fração de segundos. E eu vim te invocar, meu Deus. É hora de você dizer: Senhor, eu estou aqui no templo, buscando a sua face, porque eu sei que só o Senhor pode me dar vitória. Baal-Zebub não pode me dar vitória. Nenhum ídolo pode me dar vitória. Nenhum meio humano pode me dar vitória. Nenhum método mundano pode me dar vitória. Mas vai me encrencar ainda mais. Então eu coloco tudo diante do Senhor. E eu peço: me dá vitória, Senhor, porque eu quero finalizar o meu ano
diferente, uma nova pessoa, com resultados diferentes, uma visão diferente, um comportamento diferente. Eu quero entrar no ano novo vivendo uma vida nova. Então, Senhor, me ajuda a vencer essas questões, a vencer a minha mente, a vencer meu coração, a vencer meu interior, a vencer esses problemas que estão na minha vida, a vencer todas essas circunstâncias desagradáveis. Me ajuda, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. Eu não vou mais ceder às pressões, eu não vou mais ceder para situações que têm me impressionado. Eu vou trabalhar esse ponto fraco, o diabo não vai mais me pegar nessa área. Eu vou vencer todas essas situações que têm me derrubado, porque eu quero ir além, e eu sei que o Senhor tem vitória para mim. É hora de você dizer isso. Sim, Senhor, eu vou trabalhar nisso, e eu não vou mais ceder para isso, porque eu sei que o Senhor tem vitória para mim. E eu sei que o Senhor tem vitória para mim. Com a sua mão estendida para a direção onde você precisa de um milagre, de uma transformação, de uma mudança radical. É hora de você dizer exatamente isso. Senhor, eu apresento essa questão que está acontecendo lá, no meu trabalho, na minha casa, na minha família. E esse problema não é mais meu. É hora de você dizer isso a Deus: esse problema não é mais meu. Esse problema não é mais meu. Eu entrego isso ao Senhor, porque eu estou te invocando. E a sua palavra diz que se eu clamar ao Senhor, o Senhor vai me responder. Então eu estou clamando ao Senhor agora por resposta. E eu sei que o Senhor está me abençoando agora. Eu tomo posse de uma reviravolta, eu tomo posse de mudanças, eu tomo posse de avanços, eu tomo posse dessa situação transformada, eu tomo posse do meu milagre, em nome de Jesus. Eu declaro isso agora. Vamos falar isso com Deus agora, com a força da sua vida, se você crê. Fala algo com Deus agora que você precisa que seja solucionado hoje. Mostra a sua fé ao Senhor agora. Diga: meu Deus, haja nessa questão na minha vida. Meu Deus, eu preciso de socorro. Eu preciso que o Senhor me socorra agora. Eu entrego essa questão nas suas mãos. E eu tomo posse que eu vou sair dessa segunda-feira com isso definido para a glória do teu nome. Porque eu sei, meu Deus, que quando a gente se posiciona, o Senhor entra em ação. E eu estou determinada a andar no Senhor e ouvir a sua voz. Responde isso agora. Eu preciso dessa resposta. Fala isso com Deus com fé. Eu preciso, meu Deus. Eu preciso dessa resposta. Me dê essa resposta. Em nome de Jesus, eu concordo. Eu concordo com a oração que você está fazendo nesse momento. Deus, dê a resposta que essa pessoa está pedindo agora. Dê a resposta, mostre a sua força na vida dela. Dê a resposta dela, Senhor. Eu não sei o que ela colocou diante do Senhor, mas dê a resposta que ela está pedindo agora. Entra em ação, ela precisa, meu Deus. Alguns aqui precisam desesperadamente de uma resposta. Responda agora. Responda essa vida para a glória do teu nome. E mostra a sua glória, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus Santo, é muito bom estar na sua presença. Nós estamos na sua presença. Isso é bênção para nós, é privilégio. E nesse momento eu quero concordar com todas as orações que foram feitas, com todos os clamores, com todas as mudanças, com a materialização das definições dessas três situações. Eu concordo com a resposta dessa pessoa. Eu concordo com o livramento dela. Com o livramento eu concordo com a resposta que ela veio buscar. Com as definições agora. Eu ligo aqui na terra todas essas vitórias, para que sejam ligadas no céu. E eu desligo aqui na terra essas três situações. Essa situação que aflige e atormenta essa vida, para que sejam desligadas no céu.
em o nome do Senhor Jesus. E eu profetizo junto com ela a vitória. Eu declaro a vitória, que ela tome posse da vitória. Eu tomo posse das vitórias dela agora. Ela sai daqui abençoada, revigorada, ó meu Deus, determinada a ir além e vencer todas as circunstâncias adversas, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém.